Olá, turma! Professor Renato aqui para mais uma videoaula do módulo 1 de Fundamentos da Profissão de Cuidador de Idosos. Hoje chegamos à nossa última aula, é a última aula do módulo 1. A semana que vem já entraremos no módulo 2. Espero que vocês tenham curtido muito os conteúdos. Eu adorei a companhia de vocês, mesmo que seja assim através de videoaulas, mas é sempre bom saber que vocês estão aí buscando conhecimento e eu estou podendo ter essa troca com vocês. Então, vamos para o que interessa? Vamos para a nossa aula? Continue conosco e vamos lá! Bem, galera, na aula passada nós vimos os sinais vitais, nós aprendemos a falar sobre o pulso, a respiração, a temperatura e a pressão arterial. Eu gostaria de saber se vocês estão praticando. Continue praticando, vai exercendo, anote os pontos importantes, procurem outros vídeos caso vocês queiram, acessem o vídeo que eu postei para vocês e vejam várias vezes, revejam, façam o que foi falado na prática com os familiares de vocês e principalmente, olha que interessante, a aferição de pressão arterial utiliza dois tipos de aparelho, lembrem disso, tem o digital e o manual. O manual é o mais importante, é o melhor que tem a aferição mais garantida, mais segura. Importante não usar os dedos o quê? Polegares. E agora de vermelho eu coloquei para vocês que nunca afira pressão no braço de pacientes mastectomizados, ou seja, o paciente que retirou a mama, eu retirei a mama do lado direito, então eu não posso aferir a pressão nesse lado direito. O paciente tirou a mama do lado esquerdo, então não posso aferir a pressão no membro superior esquerdo. Tirou do esquerdo, não afiro no braço esquerdo. Tirou no direito, não afiro no braço direito. E aqueles pacientes que são renais crônicos, que fazem hemodiálise, que têm a fístula arterovenosa para poder fazer a diálise no braço, não sei se vocês já viram aquele monte de carocinho que fica no braço da pessoa, essa pessoa não pode aferir pressão no braço em que a fístula esteja funcionando, ok? Tem essa limitação. Sempre pergunte ao seu paciente, você fez cirurgia para retirada da mama? Ah, fiz. Então, qual a mama que você tirou? Ah, eu tirei a direita. Então, você não vai aferir do lado direito. Foi a mama esquerda? Então, não vai aferir do lado esquerdo. E se foi as duas mamas, a gente vai aferir na panturrilha, ok? Coloque o aparelho na panturrilha do paciente. Panturrilha é aquela musculatura lá embaixo do joelho, na parte de trás da perna, e vai aferir a pressão na artéria, em outra artéria que eu vou passar para vocês mais para frente um pouquinho. Ok? É uns casos mais raros que a gente vai estar comentando, é alguns casos específicos. Agora vamos entrar na nossa aula de hoje, que na aula de hoje é uma aula bem interessante, igual às demais, que é o processo de envelhecimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa para ser considerada idosa, ter da terceira idade, para falar que essa pessoa já está na melhor idade, ela precisa ter completado 60 anos de idade. Antes dos 60 anos, ela não é uma pessoa idosa ainda, então ela não faz parte da terceira idade e ela não é assistida pelas diversas leis e pelo Estatuto do Idoso que garante os direitos dessa pessoa. Então, por mais que a pessoa queira, quando fez 50 anos, quer entrar logo nos 60 para poder ter alguns direitos, não, só com 60 anos. A gente vai ver o seguinte, alguns direitos são resguardados através do Estatuto do Idoso. O que o Estatuto do Idoso vem dizer para a gente? Ele vem assegurar que o idoso tenha direito à saúde, à educação, ele possa se locomover livremente em qualquer local. Quando eu falo se locomover, é que o idoso ele vai ter uma dificuldade de locomoção, uma marcha, ou seja, um deambular, um caminhar mais lento, ele vai precisar de auxílio para estar se movimentando e algumas coisas que o Estatuto do Idoso prevê é a acessibilidade. Tem que ter uma facilidade para eles poderem estar acessando, principalmente órgãos públicos, órgãos privados, tem que ter rampa, tem que ter cadeira de roda à disposição, caso ele se canse, eles têm prioridade no atendimento, eles têm uma rede de atenção básica
pela saúde pública e agora pela saúde privada voltada para a saúde do idoso. Eles têm vários direitos e esses direitos estão resguardados lá no Estatuto do Idoso. Lá no Estatuto do Idoso também prevê como crime qualquer violação a esse direito e também prevê como crime a agressão que esses idosos possam vir a sofrer. Ou seja, você quando trata eles com maus tratos, com violência verbal, violência física, violência social, isso é crime e tem uma certa pena em cima de quem comete essas infrações. E nós, como cuidadores, caso aconteça de um de nós ou de um de nossos colegas de profissão exerça a agressão contra esse idoso, por ele ser um profissional cuidador de idosos, ou seja, uma pessoa da área de saúde, a pena é acrescida, aumentada em 1/3. Ou seja, era de 3 a 4 anos, vai para 5 a 6 anos. Então, a gente tem que se atentar bastante. Mas o que se caracteriza como agressão, falando do Estatuto do Idoso? Alguns exemplos de agressão que o cuidador pode gerar no paciente. As físicas, eu nem vou falar que a física é fácil de qualquer uma pessoa perceber, é você chegar a bater na pessoa, beliscar, ou seja, isso daí você vai ver marcas na pessoa. Mas e a agressão psicológica? E tem algum outro tipo de agressão que o cuidador pode fazer e às vezes fazer sem querer, sem perceber? Sim, tem. A gente vai comentar isso agora. Você já viu ou já ouviu falar de alguns casos, principalmente em hospital acontece muito e as pessoas não denunciam, deveria denunciar que é crime e ganharia uma grande indenização em cima. O paciente fez as necessidades fisiológicas dele, aí a pessoa que está responsável para poder ir lá limpar o paciente fala assim, depois eu vou, daqui a pouquinho eu vou esperar ele terminar. E vai lá fazer qualquer outra coisa, ficar no celular, ficar conversando, batendo papo, descansando, morcegando, e o paciente fica lá sujo, de xixi, de cocô. Isso é um tipo de agressão física, porque você está deixando ele exposto a substâncias corrosivas químicas que vão irritar a pele e vão lesionar essa pele, dando assadura, e a assadura pode evoluir para algo mais sério, mais grave, podendo até pegar uma infecção através dessas lesões que surgiram no tegumento que é na pele do paciente. Ou seja, ele não resguardou a integridade física do paciente, ele expôs o paciente ao risco físico, ao risco de ferimento. Então isso é crime pelo Estatuto do Idoso. Isso dá multa e também dá a perda do exercício profissional e ainda dá prisão sem fiança, sem direito a você recorrer. Outra coisa que você pode fazer despercebidamente é alterar a sua voz na hora de falar com o idoso. O idoso está lá, principalmente que a gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre o Alzheimer, eles começam a ficar repetitivos, teimosos, eles começam a fazer alguns tipos de coisas que tiram as pessoas geralmente do sério. Mas as pessoas têm que ter paciência com eles. Por exemplo, eles começam a fazer as necessidades fisiológicas dele no meio da casa, na hora de fazer, na hora que ele está comendo, ele tira a roupa e começa a fazer as necessidades, ele enfia a mão na fralda e passa a mão dele todinho, passa a mão em você está pedindo para ele não fazer, ele está fazendo, aí você começa a ficar estressado e altera um pouco a sua voz. Aí isso é agressão verbal. O Estatuto do Idoso também fala que não deve ser tratado assim os idosos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e pedir muito a Deus paciência, tomar bastante chazinho de cidreira, pois nós não podemos se estressar, por mais que a situação force a gente a se alterar um pouquinho, mas a gente tem que entender que é o paciente, a gente tem que tratar ele com carinho, que é a doença que está fazendo ele ficar daquele jeito, não é ele que quer fazer aquilo, mas a doença que está dominando o organismo dele, está mandando nele naquele momento, ok? E durante o processo de envelhecimento, o idoso ele vai perder algumas coisas e o Estatuto do Idoso veio para resguardar isso. Como eu falei, ele vai ficando mais lento, vai andando mais devagar, ele vai tendo mais dificuldade, ele vai sentir mais dores, ele vai sentir mais frio. Por isso a gente tem que saber que quando nós formos dar banho nesse idoso, a água que a gente vai dar banho, a gente vai ver mais para frente, não pode ser uma água gelada, pois ele sente frio demais.
temos que ter cuidado com a integridade física dele, não podemos expor a intimidade dele também, temos que resguardar isso. Se você ficar trocando o seu paciente na frente das outras pessoas, isso também é passível de punição, é passível de processo, pois a gente tem que manter a integridade do paciente, não expor ele às outras pessoas, sempre pedir licença para as outras pessoas saírem. O nosso idoso, que a gente vai cuidar dele, o processo de envelhecimento acontece bem mais cedo, mas a gente vai tratar mais do idoso em si. O idoso ele vai ter algumas dificuldades, não só motoras, mas vai ter um déficit visual, ele não vai enxergar direito, a gente vai ter que ter paciência para conduzir ele, além da marcha ele não vai estar enxergando, ele vai ter um déficit auditivo, a gente vai ter que falar um pouco mais alto, mas porém a gente não pode gritar, tem que ter a diferença entre falar um pouco mais alto e gritar com a pessoa como se estivesse nervosa, brava. A gente tem que saber mostrar, ponderar as coisas tudinho. Esse paciente, quando ele está idoso, ele vai perder a sensibilidade das papilas gustativas da língua, ele não vai sentir mais sabor, ele não vai querer mais comer porque a comida vai ficar amarga, vai ficar sem gosto. Talvez você já tenha até escutado algum idoso falar: nossa, eu não gosto de comer, que a comida está amarga, a água está amarga. Falando em água, eles perdem a sensação de sede. Você tem que ficar, toma um pouquinho de água, e já oferecer e dar o copo na mão dele, pois ele não vai pedir água. Tem idosos que vão passar dias sem pedir água, sem sentir que ele está com sede e que ele tem necessidade de beber água, e todo idoso precisa beber, igual a pessoa jovem, de 2 a 3 litros de água por dia. Você vai ter que ficar o tempo inteiro oferecendo. O Estatuto do Idoso prevê isso, a forma de tratamento que você tem que propiciar: alimentação, hidratação, segurança. Outra coisa que é a segurança, a gente volta lá no ambiente do paciente, e o Estatuto do Idoso prevê isso. A gente tem que resguardar a segurança e a integridade física desse paciente, o ir e vir, que é a socialização desse paciente. O último módulo nosso é só sobre isso, socialização, sobre prática esportiva, sobre prática de atividades cognitivas, sobre o ato de recreação, um monte de coisa que a gente tem que resguardar, e está tudo dentro do Estatuto do Idoso, que fala que tem que ser. Com relação à alimentação, a gente tem que insistir que ele se alimente, pois eles não vão querer se alimentar. Nós temos que ficar forçando, não é bem forçando, é incentivando ele se alimentar. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que o cuidador ele não deve fazer pelo paciente aquilo que o paciente pode fazer sozinho, por mais que ele faça devagar, com dificuldade, mas ele tem que fazer sozinho. Mas tem o meu paciente, na hora que ele vai se alimentar, eu vou dar comida, ele fica 2, 3 horas para poder comer. Deixa ele levar 2, 3 horas. Ele precisa fazer as coisas sozinho para se sentir independente. Isso é outra coisa que o processo de envelhecimento faz. Tira a independência da pessoa. Além do processo de envelhecimento fazer com que a pessoa tenha essa gama de déficits, de prejuízos, as outras pessoas que convivem com ela ainda vai mostrar para ela que ela está se tornando um peso, está se tornando alguém que as pessoas estão tendo que fazer tudo por ela, vão tratar ela como um desdém, vão deixar ela de lado, e isso acaba gerando depressão no nosso idoso. O que é outra função nossa? Nós temos que saber que o processo de envelhecimento já gera uma certa depressão, que o descaso dos familiares aumenta essa depressão, e a gente tem que tirar esse paciente dessa depressão através daquelas atividades que eu falei que a gente vai estar trabalhando no módulo 5, muitas atividades. Isso é outra coisa que a gente tem que saber. Nós temos que saber também que, além de perder o sabor das coisas, perder a audição um pouco, perder a visão, também perde o olfato. Começa a escutar pouco, escutar menos, sentir menos cheiro, sentir menos gosto, ver menos coisa. Olha que triste é ficar velho. Imagina você hoje aí, com todas as suas funções, com todos os seus sentidos aguçados, de repente você vai perdendo eles até perder completamente. É uma situação muito triste, a gente tem que entender isso e tem que saber as limitações do paciente e ir apoiando ele em cada uma delas. Lembrando que a gente tem que fazer todo aquele processo que a gente já viu até aqui.
e os demais que a gente ainda vai aprender. Outra coisa que acontece com o idoso é que ele começa a perder a memória. Nesse momento que ele começa a perder a memória, ele começa também a perder o seu lado cognitivo. Tem muita gente que não sabe nem o que é o cognitivo. O cognitivo nada mais é que a sua capacidade de raciocínio lógico. É a capacidade que você tem de entender as coisas e o seu corpo processar aquilo, saber se aquilo é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, se você pode ou se não pode fazer. É onde a gente processa o que é moral e ético na vida da gente. Ou seja, só que o idoso ele perde essa capacidade. Vou dar um exemplo um pouquinho do sistema cognitivo para vocês. Você está andando na rua e de repente vem um cachorro e esse cachorro está rosnando para você. Na mesma hora o seu lado cognitivo vai acionar o sistema de alarme falando: nossa, esse cachorro vai avançar em vocês e ele pode te morder. O idoso ele vai perder essa sensação, ele vai achar que o cachorro está brincando com ele, vai chegando perto do cachorro, o cachorro morde ele. Ou seja, isso é uma das formas de você visualizar o que é o cognitivo. É aquele famosa prática assim, não matarás, não roubarás, aí você vai e rouba por causa que você não vê sentido naquilo, aí você vai lá e faz. Isso o idoso ele começa a fazer, não que ele vai roubar, mas que ele vai perder a noção do que é certo e do que é errado. Por isso que vários idosos ficam cantando as pessoas mais novas e cantam na cara dura, falam algumas coisas bem obscenas, porque eles não têm mais o senso de pudor, os limites que o cognitivo dava, ele está perdendo. E outras coisas que ele vai perder é a memória. A memória é normal, com o processo de envelhecimento, a pessoa ir perdendo, trocando nomes, confundindo as coisas, esquecendo onde guarda alguma coisa, esquecendo se fez ou não alguma coisa. Isso é normal do envelhecimento. Só que esse esquecimento, junto com esse cognitivo, se for algo muito intenso e se vai se multiplicando muito rapidamente, ao ponto até de chegar a prejudicar o dia a dia das pessoas, a gente já caracteriza isso como um processo de demência. Olha que interessante, surgiu uma palavra nova para a gente, demência. A demência nada mais é que essa perda cognitiva. Essa perda cognitiva, essa perda do raciocínio lógico, a gente chama de demência. É bem diferente do que a população normalmente chama de demência, que eles usam com um termo bem pejorativo para menosprezar, para rebaixar a pessoa, e na área de saúde não. A gente fala que a pessoa está com demência porque ela está com dificuldade de raciocínio lógico. Agora vocês já sabem esse termo, já pode utilizar eles, e a maior parte dos idosos desempenham demência, tanto homens quanto mulheres. É claro que a demência pode aparecer sim em casos mais jovens, pessoas mais jovens, até crianças, mas é mais comum em pessoas idosas. Mas tem como prevenir essas demências? Tem sim, através daqueles cuidados que eu falei para vocês lá em Cuidando do Cuidador. Se não somente os cuidadores, mas todas as pessoas fizessem, tivessem bons hábitos, tivesse aquela mudança do estilo de vida, ela retardaria, principalmente pelas atividades cognitivas que eu coloquei lá para vocês, retardaria esse processo de demência ou até não teria esse processo de demência. Mas, enfim, a maior parte da população não tem tempo para fazer as coisas para si mesmo, então quando ela chega como ela chega a ser idoso, o tempo vai cobrar dela e vai exigir dela muito mais, ela vai sentir muito mais o peso da idade. Agora, a pessoa começou a desenvolver esse processo de demência, essa demência está evoluindo cada vez mais rápido. Agora a gente vai entrar em duas doenças que se caracterizam mais com esse processo de demência. E quais seriam essas doenças que têm um processo de demência muito aguçado e são as principais doenças que nós, cuidadores, vamos estar encontrando no nosso dia a dia profissional? Vamos ver quais são? Aí está as doenças, o Alzheimer e o Parkinson. A gente vai estar falando brevemente sobre as duas. Eu aconselho que, principalmente, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, vocês acessem na internet o site da Sociedade Brasileira de Alzheimer e a Sociedade Brasileira de Parkinson. É só digitar no Google Alzheimer site, Parkinson site, que vocês vão estar encontrando tudo sobre o Alzheimer, tudo sobre o Parkinson, coisas que são mais novas, mais atuais.
Vamos falar primeiramente sobre o Alzheimer, de uma forma bem rápida, bem sintetizada, porque o que interessa para a gente é mais a prática, os cuidados com esse tipo de público. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença que ocorre no cérebro, neuro porque é cerebral, afeta os neurônios, e degenerativa porque faz o processo de degeneração, de morte, de perda desses neurônios. Ou seja, o Alzheimer ele vai fazer uma perda, uma morte de neurônios em todo o cérebro. Vai morrendo lentamente e a gente sabe que os neurônios são uma das poucas células do corpo que a gente nasce com ela e a gente morre com ela. Ou seja, ela não se reproduz, não se prolifera, ela continua a mesma. Se você nasceu, por exemplo, com 1000 neurônios, se você não perdeu nenhum, quando você morrer você vai ter quantos? 1000 neurônios, os mesmos que nasceram com você desde o nascimento, vai te acompanhando até lá. Isso é uma das coisas que talvez pode explicar o processo de memória nosso, da gente estar guardando informação nesses neurônios, já que são sempre os mesmos. Aí, ou seja, o que o Alzheimer vai fazer? O Alzheimer vai começar a matar esses neurônios, a morte deles. E os neurônios eles têm uma função que é neurotransmissora, eles vão transmitindo informações para os outros. Eles também vão recebendo informações e sintetizando essas informações para a gente poder saber o que está acontecendo conosco. Por exemplo, você está andando e de repente você tropeça. Bate com a ponta do dedo em alguma pedra, alguma coisa, dá aquela dor fina que vai lá na alma. O que aconteceu? Em milésimos de segundo, aonde você bateu, a parte que foi o seu dedão, mandou a informação para o seu cérebro e os seus neurônios vai decodificar aqueles impulsos elétricos falando para você, olha, você tropeçou, machucou o dedo e ele está doendo. Aí você sente e percebe aonde é. Quando o neurônio estão morrendo por causa do Alzheimer, esse impulso elétrico chega, só que não tem o neurônio responsável por essa sintetização. Então, quantos mais neurônios forem morrendo, mais difícil fica você processar essa informação e saber se está ou não com alguma coisa acontecendo. Tanto que a pessoa, quando tem Alzheimer e o estágio já está mais avançado, se ela se machucar, muitas das vezes ela não vai sentir nem vai falar nada para você. Quando você for ver, ela já está toda ensanguentada ou já está quase morrendo, mas ela não grita, ela não sente. Isso porque ela perde a capacidade de processar as informações e saber se aquilo é bom ou ruim, se ela precisa ou não pedir ajuda, caso ela ainda consiga ver que ela se machucou. Pois sentir, ela já não vai sentir tanto assim. Outra coisa do Alzheimer que é característico, que é importante a gente saber, além de ser uma doença neurodegenerativa, é que 1/3 da população mundial, ou seja, muita gente vai ter Alzheimer, ou seja, alguma coisa que ou eu ou você provavelmente iremos ter. Deus queira que não, mas podemos ter, já que 1/3 da população vai ter essa doença. Além de ser 1/3 dessa doença, ela acontece mais em mulheres. Incrivelmente, acontece mais em mulheres e uma das explicações que não é tão confirmada é que como as mulheres vivem mais tempo, elas têm mais chance de desenvolver essa doença. Como os homens vivem menos tempo, eles têm menos chance de desenvolver o Alzheimer. Por quê? Porque o Alzheimer costuma aparecer a partir dos 80 anos. Mas pode aparecer antes, mas o comum é a partir dos 80. E a estimativa de vida dos homens é de 70 a 75 anos, ou seja, ele não vai chegar aos 80, então ele tem menos chance de ter essa doença. Mas as mulheres, como a estimativa de vida delas é maior, elas desenvolvem mais do que os homens. Tranquilo? Agora, como que eu cuido de uma pessoa com Alzheimer? Primeira coisa que eu tenho que entender sobre o Alzheimer é que essa pessoa, cada vez que os neurônios vão morrendo, ela vai apagando os dias dela. É como se ela fosse regredindo, uma contagem regressiva. Em vez de ser progressiva, igual a gente conta, hoje é dia 22, amanhã é 23, depois é 24, depois é 25, ele vai regredindo. Era dia 22, depois 21, depois 20, 19, 16, era 2020, agora é 2019, 2018, 2017, vai regredindo. Ou seja, se vai regredindo,
Tudo o que você fez em 2019 é apagado e você só lembra o que você fez em 2018. Depois de 2018 é apagado, você não lembra mais nada, nem que conheceu alguém, nem que trabalhou, nem que fez alguma coisa. Aquele ano não passou ainda, você só lembra do ano anterior até você chegar lá na sua primeira infância. E você vai se lembrar só de pessoas que já morreram há muito tempo, pessoas que não estão mais vivas, que não estão presentes, não vai reconhecer nem a casa onde mora. Então, se você está lá perto dela, para ela você é uma pessoa estranha que está querendo fazer alguma coisa com ela, alguma coisa de ruim, principalmente, pois ela vai se ver como uma criança. Agora imagina você como criança, uma pessoa estranha chegar perto de você e ficar te controlando, uma pessoa que você nunca viu na vida. Então é isso que acontece com eles. Eles vão ficar agitados, eles podem ficar nervosos com você, mas tenha paciência. Eles agitaram um pouquinho, saia de perto um pouco, deixe eles desagitarem, ficarem mais tranquilos e você volta para perto de novo. Outra coisa interessante, eles vão ter uma fuga da realidade, eles vão estar vivendo sempre lá no passado, eles vão te chamar de pai dele, de tio, de avô, de avó, de tia, de amiga, de prima. Independente do que eles te chamar, aceite o personagem. Não tente trazer para a realidade, não sou essa pessoa não, lembra, eu sou seu neto, eu sou seu filho, eu sou seu cuidador. Ou seja, não tenta fazer isso que não vai adiantar, ele já não está mais ali naquele momento. A pessoa que as pessoas conheceram, que era pai, mãe, avó, enfim, não é mais. Agora, para ele é uma criança. Ele vai voltando até ele virar criança. Quando ele chega nessa fase, geralmente eles morrem. Pois, infelizmente, a pessoa com Alzheimer, assim que chega no estágio mais avançado, ele vive em torno de 7 a 8 anos no máximo. E o Alzheimer também, a gente já viu algumas coisas sobre ele, é importante a gente salientar que ele tem 3 estágios. Geralmente o primeiro quase é imperceptível, as pessoas acham que o esquecimento é um esquecimento normal que acontece com as pessoas pela agitação do dia a dia, pela quantidade de afazeres. E esse esquecimento consiste em trocar nome de pessoas, esquecer aonde guardou as coisas, não lembrar algumas coisinhas que ia fazer, ter dificuldade, vai na geladeira um monte de vezes. Meu Deus, o que eu ia pegar aqui na geladeira e volta, aí vai na geladeira, volta, aí ou seja, começa a sair de casa, será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a porta? Esquece, não consegue nem reparar essas pequenas coisas. Então esse é um esquecimento que até os familiares é difícil perceber que a pessoa está com esse problema. Por isso que geralmente quando descobre a pessoa já está no grau mais elevado. Outra coisa que acontece é o Alzheimer intermediário, ou a fase 2. É quando a pessoa começa a ter um esquecimento maior e esse esquecimento começa a afetar de certa forma o seu relacionamento e o seu convívio familiar. A pessoa começa a trocar mais os nomes. Ela tem 3 filhos, ela vai chamar um pelo nome do outro, ela vai esquecer mais coisas. Se ela ia todo dia no supermercado, na padaria, na farmácia, independente de onde ela vai. Ela sempre sabia o caminho de ida e volta. Um belo dia ela vai na farmácia comprar o seu remédio. Na hora que ela está voltando, ela não reconhece mais o bairro. Dá um lapso de memória, assim, uma fuga da realidade, ela não lembra mais onde é o bairro, ou às vezes ela lembra que ela mora naquele bairro, só que ela não lembra qual é a rua e muito menos qual é a casa dela. E ela fica vagando, perdida, até que depois de meia hora, 30 minutos ou até mais, ela lembra onde ela estava e ela volta para casa novamente. Aí, neste momento, se ela tem uma vida afetiva, é casada ou casado, ou mora com alguém, tem um companheiro ou companheira, é neste momento que ela vai começar a ter conflitos com o companheiro. Imagina você estar lá na sua casa, deitado na sua cama, aí você está lá no bem bom com o seu marido, ou do lado fazendo carinho nele, ou fazendo qualquer outra coisa, aí ele vira para você e te chama pelo nome de outra mulher, ou a sua mulher te chama pelo nome de outro homem. Você não vai achar estranho? Você vai logo de cara, nossa, minha mulher está tendo um processo de Alzheimer. Ou você vai pensar que ele está te traindo e que sem querer escapuliu o nome do amante ou da amante. É mais fácil a segunda hipótese, correto? Aí nisso começa a ter problemas familiares. Até ele mesmo não sabe que ele está com Alzheimer, até ele explicar que ele não quis dizer aquilo, já tem a confusão armada. Essa é a fase 2.
E na fase 3, que é a fase mais crítica, que é a fase mais avançada, é quando o paciente com Alzheimer ele esquece totalmente quem ele é, quem você é, ele esquece como fazer as coisas, ele não consegue mais comer sozinho, não consegue se vestir sozinho, não consegue tomar banho sozinho, ele não consegue fazer mais nada sozinho, ele fica 100% dependente de alguém que faça as coisas para ele. É nessa fase que a gente vai intensificar banhos, a alimentação. Aí nesse momento a gente vai ter que dar comida na boca dele, pois eles não sabem mais comer sozinho. Eu aconselho vocês entrarem no YouTube. Tem um rapaz de Brasília que cuidava da avó dele com Alzheimer, que o nome do canal dele, Nossa Novela é o nome do canal desse rapaz. Ele mostra, ele gravou dia a dia os cuidados que ele tem com a avó dele que tinha Alzheimer, estágio mais avançado. Aí vocês vão ver tudo que ela aprontava, que eles aprontam bastante, fazem bastante bagunça, querem fugir de casa. Aí tem que se preocupar bastante com isso. Aí isso é o nosso Alzheimer. Agora, no próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre o Parkinson e sobre o processo de humanização. Aí a gente vai estar vendo essas duas coisas. Espero que vocês fiquem conosco. Mais um videozinho, pois esse já ficou um pouco grande. E até mais. Até o próximo vídeo.